com sabedoria na sua presença. Evangelho de João capítulo 6, versículo 16, nós lemos o texto que fala do milagre de Jesus quando ele andou por sobre o mar. João registrou esse milagre e além dele, Mateus e Marcos, dando um destaque para Mateus, que Mateus ele retrata não apenas o milagre de Jesus caminhar sobre o mar, como também o milagre de Jesus acalmar o mar. Percebamos aqui que são dois milagres: o milagre de Jesus andar sobre o mar e o milagre de Jesus trazer bonança ao mar quando ele entra no barco. Mas além disso, Mateus relata um terceiro milagre, que foi Pedro caminhar sobre as águas. Então nós percebemos que é um milagre aqui triplo, porque Jesus anda sobre o mar, Jesus acalma o mar e os ventos, e Pedro também anda sobre as águas. João ele não se detém nesse relato de Pedro, apenas Mateus vai falar que nessa oportunidade Pedro, um dos discípulos, ele vai até Jesus e caminha sobre as águas. E eu não escolhi o texto de Mateus porque eu quero dar um outro foco para essa mensagem, e quem sabe numa outra oportunidade eu falarei sobre o milagre que Pedro vivenciou naquele dia. Mas João ele vai relatar esse milagre, e esse milagre ele acontece logo após Jesus operar aquele que é considerado um dos principais milagres dos evangelhos, que é a multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, como eu falei na quinta-feira passada, totalizando de 15 a 20 mil pessoas naquele dia. E após esse milagre, esse grande milagre, nós vimos que a multidão ficou totalmente alvoroçada e queria proclamar Jesus rei. Este é um grande profeta, disse a multidão. Este é o profeta que deveria vir ao mundo. O povo começa a exclamar dessa forma e queriam proclamar Jesus rei. E você imagina ali uma multidão, só homens 5.000. Havia já uma multidão ali, animada, encorajada, decidida a proclamar Jesus rei. E diante dessa situação, nós vemos que Jesus ele toma uma atitude, ou seja, após esse grande milagre de multiplicar pães e peixes, o que é que Jesus faz? Diante daquela multidão, exclamando que ele era rei, exclamando que ele era o profeta que devia vir ao mundo, desejosa de proclamar o rei, quem sabe ali iniciar uma rebelião em Israel, para tomar o poder mais uma vez de um império estrangeiro. O que é que Jesus faz diante daquilo? Ele sabia que ele era o rei do seu povo, ele sabia que ele era o filho de Deus, mas essa não era a sua missão a priori. Jesus não veio na sua primeira vinda com esse propósito, seu propósito foi outro. Ao invés de ser servido, ele veio com o propósito de servir. Ao invés de guerrear e combater o inimigo, o exército opressor, Jesus ele veio como um cordeiro de Deus, que se oferece em sacrifício, que dá a sua vida. Então Jesus sabia da sua missão na primeira vinda. Então ele não se deixa levar por aquela multidão, e o que é que ele faz? Ele dispersa os discípulos. Se você ler o texto, diz a Bíblia que Jesus ele dispersa aqueles discípulos. Isso está registrado nos evangelhos de Mateus e de Marcos. Diz a palavra que Jesus os impeliu para que eles fossem para o outro lado, entrassem no barco e fossem na direção oposta de onde eles estavam. Então a primeira coisa que Jesus faz, o que é? É não deixar os seus discípulos serem tomados por aquele movimento que queria proclamar o rei. Jesus não permite que aquele sentimento entre no coração dos discípulos e que eles sejam de alguma forma seduzidos por aquilo, porque eles tinham interesse nisso. Lembra-se quando a mãe de Tiago e João perguntou para Jesus se ele permitiria que cada um dos seus filhos se sentasse ao seu lado?
Então você perceba que havia um interesse dos discípulos em um reino terreno, e alguns brigavam até por posições importantes naquele reino. E Jesus, ele não permite que esse sentimento que a multidão começou a colocar para fora, é o rei, é o profeta, vamos proclamá-lo, vamos iniciar uma rebelião. Jesus não permite, dispersa os discípulos, os impele de maneira urgente, quase que os empurrando. O verbo aqui é como se Jesus estivesse empurrando eles para dentro do barco e dizendo: vão para o outro lado. E Jesus, ao dispersá-los, o que é que Jesus faz? Ele sobe ao monte para orar sozinho. Jesus tanto impede que os discípulos sejam contaminados por aquele desejo de um reino ser estabelecido naquele momento, de uma rebelião, porque Jesus bem sabia que esse não era o seu propósito. E se não era o propósito dele, o Pai não o abençoaria em qualquer ação que fosse contrária à vontade de Deus Pai sobre a sua vida. Jesus, ele então impele os discípulos, manda-os para o outro lado, e ele sozinho sobe ao monte. Depois de despedir as multidões, agora alimentadas, ele sobe ao monte e vai orar. O que é que nós aprendemos aqui? Que Jesus, ele recusa, irmãos, assumir um papel proposto pelos homens. Ele se mantém firmado em sua missão. Precisamos ter o cuidado de que o sentimento das pessoas, e às vezes esse sentimento é por coisas boas, o desejo das pessoas sobre as nossas vidas, o que as pessoas acham que é bom, o que a gente deve fazer, o que a gente deve realizar, como a gente deve caminhar. Hoje o mundo, a sociedade e as redes sociais querem ditar normas de conduta, maneiras de agir, maneiras de se conviver e de viver. E Jesus em nenhum momento ele foi levado a agir pelo impulso da multidão, ainda que fossem coisas boas ou que fossem coisas que fossem lhe trazer conforto. Cuidado. Jesus, ele se mantinha focado, firmado na missão que tinha recebido do Pai. Se eu não vim fazer a minha própria vontade, e a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E ele dizia que tinha pressa em fazer isso. Jesus não permitiu e não assumiu um papel que as pessoas quisessem colocar para ele. Quem sabe alguém naquela época, um líder, olhasse para aquela multidão e dissesse: rapaz, estamos começando a montar um exército. Os discípulos de Jesus, nós temos apoiadores entre os fariseus, entre os saduceus. Vamos procurar apoiadores entre os partidos importantes de Israel. Vamos procurar pessoas que estão insatisfeitas com a liderança religiosa, com a liderança romana. Vamos procurar aqui nesses homens, são 5.000 homens que nós temos aqui. Jesus não se deixou levar pelas intenções da multidão, pelos desejos daquela multidão, pela força que aquela multidão poderia lhe proporcionar, e quem sabe até conquistar uma posição, se não contra o Império Romano, pelo menos uma posição mais favorável no governo religioso do seu povo. Jesus bem sabia da sua missão. Quero dizer para você nessa noite: se mantenha firme no propósito de Deus para a sua vida. Se mantenha firme nos planos de Deus para a sua vida. Se mantenha firme nas promessas que Deus tem para a sua vida. Ainda que pessoas te seduzam, ainda que oportunidades aparentemente melhores surjam, ainda que convites irrecusáveis apareçam na sua vida, se mantenha firme, se mantenha focado, continue debaixo da presença do Senhor, continue tendo a vontade de Deus guiando a tua vida, guiando os teus passos. Essa é a melhor posição, irmãos. Esse é o melhor lugar para nós estarmos. Jesus, ele se recusa. E além disso, ele vai para o monte da oração. Sabe por quê? Porque no monte da oração, Jesus, ele se entregava ao Pai para tomar grandes decisões. Em momentos cruciais do ministério de Jesus, nós vamos ver o relato que ele se punha a orar. Jesus tinha uma vida de constante oração. Mas em momentos como esse, como por exemplo, uma possível rebelião,
o povo não compreendendo a sua missão e querendo lhe conduzir para outro caminho. As tentações, elas estavam cercando Jesus. Os convites estavam cercando Jesus. O que é que ele faz? Ele vai orar. Ele vai estar em comunhão com o Pai à noite, na madrugada. E ali, meus irmãos, não é que Jesus precisava ficar sozinho para ter comunhão com o Pai. Diante do sepulcro de Lázaro, ele ora publicamente. Ele fala com o Pai publicamente. E ainda diz em alta voz, dizendo para aqueles que estavam ali: eu estou fazendo isso para que eles vejam, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas o momento de ficar só era para Jesus não ter aquelas pessoas ao seu lado. Ele sabia quem ele era, rei, o seu trono lhe pertencia por direito. Mas ele vai orar, porque é na oração onde nós somos fortalecidos, é na oração onde nós colocamos diante de Deus, meus irmãos, os nossos temores, as tentações que crescem sobre a nossa vida, tomadas de decisões importantes, planos que vão ser colocados em prática, decisões que vão afetar não apenas a nossa vida, mas a vida da nossa família, das pessoas que dependem de nós, decisões que podem de repente contrariar projetos de Deus para a nossa vida, se a gente não tem certeza, ou se a gente está com medo, ou se a gente está se sentindo tentado. O melhor lugar para a gente ir é para a oração. E às vezes você precisa ir sozinho, às vezes nem comunicar com alguém próximo. Sabe por quê? Porque pode ter interferência. Você pode às vezes receber um conselho que pode lhe confundir, que pode, quem sabe, a pessoa querendo o seu bem, querendo lhe dar um conselho melhor, pode lhe tirar do foco. Então a melhor coisa, vá para a presença do Senhor, fale e ouça, converse, dialogue com Deus. Aleluia, o nosso Deus, Ele nos recebe. E aí você não precisa marcar horário, meu irmão. A qualquer hora, a qualquer momento, apenas procure um lugar calmo, tranquilo, separe aquele tempo, coloque como prioridade e vá à presença do Senhor, diante das lutas, das tentações, das provações, das tomadas de decisões, das pressões da vida. Busque o Senhor em oração. Quando Jesus ia fazer grandes escolhas, tomar decisões, ele recorria ao Pai em oração. E esse momento foi em que Jesus ele recorre ao monte da oração. Eu fico preocupado quando eu vejo pessoas hoje em dia indo para o monte filmando, subindo o monte. Eu fico preocupado quando pessoas vão para o monte literalmente e fazem lá uma live, mostrando que estão no monte orando, mostrando o que estão fazendo no monte. Olha, o Filho de Deus nos deu um exemplo tão maravilhoso. Ele foi para o monte sozinho. Quem sabe o que ele orou, como ele orou, os discípulos só sabem que ele foi para lá orar. Cuidado com essas pessoas que mostram esse tipo de situação, indo para o monte, mostrando o que está levando, mostrando o que está fazendo no monte. Monte é lugar de intimidade. Monte é lugar entre a noiva e o noivo. Monte é lugar de quebrantamento, é de abrir o coração. Monte não é lugar de ficar dando espetáculo, de querer aparecer, de querer se apresentar, de querer se mostrar. O monte é o lugar onde Deus cresce na nossa vida e a gente não está interessado em holofotes, em câmeras, em ninguém filmando, em ninguém compartilhando. A gente só quer estar diante do Senhor, ouvir a voz dele e descer de lá melhor, porque eu tenho visto muita gente indo para o monte, mas desce pior do que subiu. Conheço gente que vive subindo no monte, mas continua mentiroso, enganão, enrolão, fala mal de pastor, fala mal da igreja, é rebelde, funda e abre ministério contrário à vontade do Senhor, divide igreja e sobe o monte e volta pior. Eu não sei quem vê lá no monte, mas eu tenho certeza que não é Deus não. Pode ter tudo nesse monte, menos a presença de Deus. Então cuidado com isso. E o monte não precisa ser um lugar físico. O monte pode ser no seu quarto. O monte pode ser às vezes lá no teu trabalho. O monte pode ser na sua escola. O monte pode ser na universidade.
O monte pode ser aqui na igreja. O monte pode ser quando você vai caminhando, às vezes pela rua, e naquele momento o Espírito te toca, e você entra na presença do Senhor e chora, e fala em línguas, e glorifica a Deus, e sabe a resposta e a decisão que você tem que tomar. E quando Jesus desceu do monte, ele desceu ainda mais forte, ainda mais focado, ainda mais firme, sabendo o que deveria fazer, e que a cruz era o caminho que ele deveria trilhar. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Após esse grande milagre, os discípulos enfrentaram um momento de extrema adversidade. Ora, eles acabaram de presenciar um dos milagres mais extraordinários de Jesus, comparado inclusive ao milagre de Moisés alimentar o povo no deserto. Eles não apenas testemunharam, eles foram participantes daquele momento. Eles levaram o pão, eles levaram o peixe para as pessoas, eles recolheram 12 cestos cheios de pão e de peixe. E o que é que acontece depois disso? Um momento de extrema adversidade. Quando eles são impelidos para o mar, para atravessar o outro lado, eles começam a navegar, e aquele mar é tão conhecido, 180 metros aproximadamente abaixo do nível do mar. O mar da Galileia é um mar que, por conta dessa altitude, ele está sujeito a constantes ventos, mudanças climáticas, tempestades. É um mar muito peculiar. Eles sabiam muito bem disso, eram pescadores. E naquela noite, eles precisavam atravessar para o outro lado, como Jesus havia ordenado. Eles vão enfrentar ventos contrários, ventos duros, firmes, fortes, contrários. Mas eles acabaram de presenciar um grande milagre, acabaram de participar na distribuição daquele milagre. Eles ainda tinham, quem sabe, consigo pão ou peixe. Não podemos afirmar, mas é possível que tenham guardado algo daquele milagre com eles. Mas eles estão agora vivendo um momento de extrema adversidade. E eu quero trazer alguns pontos sobre essa verdade aqui. Após um grande milagre, os discípulos enfrentam esse grande momento de adversidade extrema. Então nós aprendemos primeiro que a obediência não nos isenta das adversidades. Isso é uma verdade, irmãos, que a gente nunca pode esquecer. Não creia em nenhuma mensagem que diz que a obediência vai lhe livrar de qualquer tipo de problema. Não. A obediência e a prudência nos livra de muitos problemas, mas não vai nos livrar de todos os problemas. Tem problema que a gente só entra porque desobedece. Sim ou não? Sim. Tem dificuldade que a gente só vai ter se a gente obedecer. Um exemplo a gente tem na nossa vida. Se fumar é prejudicial e você fuma, uma hora ou outra, você vai enfrentar algum tipo de enfermidade porque desobedeceu uma orientação médica para a saúde. E assim é na Bíblia. Tem muitos exemplos de pessoas que só passaram por aquilo porque a desobediência trouxe. Mas não significa que a obediência vai nos livrar, porque vivemos num mundo caído. Temos uma natureza caída. Ainda que tenhamos a presença do Espírito Santo, ainda que tenhamos sido salvos pelo Senhor, o nosso corpo ainda sofre, aguarda a sua glorificação. Nós queremos ser transformados, diz o apóstolo. Nós queremos ser revestidos, a mortalidade pela imortalidade, a morte pela vida, a corrupção pela incorrupção. Mas enquanto isso não acontece, passaremos por enfermidades, por doenças, por problemas relacionados à economia, às catástrofes naturais. Mesmo sendo obedientes, os discípulos estavam obedecendo à voz de Jesus, entraram no barco, foram para o outro lado, mas eles estavam diante de uma adversidade que todas as pessoas estão sujeitas. Se alguém pudesse pensar, bom, mas Jesus me mandou atravessar,
Jesus me mandou ir nesse barco, por que eu estou passando por isso? Ora, mas eu estou tão fiel na casa do Senhor, eu tenho servido a Deus, eu tenho sido fiel com a minha família, por que eu estou passando por isso? Olha, aqui você aprende que obediência me livra de muitos problemas. A obediência traz frutos maravilhosos para a nossa vida. Tem muitas bênçãos na palavra de Deus e promessas para os obedientes. Tem muitas coisas boas que nós vamos viver pela nossa obediência. Mas a obediência não nos isenta de nós vivermos uma vida sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de adversidade. Isso é a teologia da prosperidade. Quando atribui sempre o sofrimento, o mal, a adversidade, o problema, à presença do pecado ou à desobediência ou à falta de fé. Mas a Bíblia vai mostrar homens com fé, homens obedientes. Leia depois, 2 Coríntios capítulo 11, e veja o que Paulo, por ser obediente, passou. Você lê esse capítulo, 2 Coríntios capítulo 11, você vai ver Paulo dizer os sofrimentos que ele passou por ser obediente. Não foi por ser desobediente, mas por ser obediente. Então, obediência não nos isenta das adversidades. Guarde isso no seu coração, para que você saiba compreender que coisas ruins acontecem a servos fiéis do Senhor, e problemas surgem na vida daquele que teme a Deus. Que adversidades vêm sobre nós. Quantas adversidades eu enfrentei na minha vida, e eu digo para os irmãos que foi em momentos da minha vida que eu me considerava mais fiel ao Senhor. E às vezes a nossa consciência, o nosso coração, as pessoas e até o próprio inimigo com seus mensageiros tentam soprar no nosso ouvido, no nosso coração, dizendo assim: olha, será que você está em obediência mesmo? Olha, será que isso aí não é por causa daquilo, que é, às vezes trazer pecados que você já confessou, já se arrependeu e Deus perdoou, e a pessoa ficar atormentada? Ora, meu irmão, teve arrependimento, teve confissão, Jesus não vai te lançar em rosto lá na frente. Se Deus perdoou, lá na frente ele vai dizer: tá, lembra daquele dia, daquele ano? É por causa disso. Não, pare com isso. Isso aí é karma. Isso aí é espiritismo, isso aí não é evangelho. Tem nada a ver com o evangelho. Tem crente ainda que diz assim: eu acho que eu fui a uma outra vida. Misericórdia, irmão, que outra vida? Você só tem uma. Eu ouvi uma vez o crente dizer: acho que em outra vida eu tenho sido uma... Que em outra vida, meu irmão, você só tem uma vida. Que negócio é esse? Crente com as superstições, com o negócio, irmão. A escola dominical está aí, né, meu irmão? Vamos aproveitar. E o próximo livro, né, Ananias, é Jó, né? Aprender sobre o problema do mal, porque os justos sofrem. Olha, o último trimestre do ano está imperdível, que a gente vai estudar. Segundo, após o grande milagre, essa adversidade ensinou aos discípulos que a obediência, olha, veja bem isso aqui, a obediência nos traz oportunidades para exercermos a nossa fé. A obediência não vai nos blindar de passarmos por adversidade, mas ela vai trazer oportunidades para nós o quê? Exercitarmos a nossa fé. Ora, irmãos, eles tinham acabado de presenciar um milagre extraordinário. Já viu quando você estuda para uma prova? Depois vem a prova. Tem crente que ele quer ser alimentado, quer ver a bênção de Deus, quer ver o milagre de Deus, quer ver o sustento de Deus. Aí na hora da aprovação, você sabe o que fazer. Pare um pouco, ouça a voz do Senhor. Deus já falou contigo, você já teve experiências com Deus. É momento de colocar a fé em ação, é momento de levantar a cabeça, é momento de dizer: eu conheço o Senhor, eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele está comigo, eu já experimentei milagre na presença dEle, e agora não vai ser diferente, eu vou ficar firme aqui. Esse vento uma hora vai passar, esse mar uma hora vai se acalmar, esse barco uma hora vai começar a seguir o seu trajeto para onde ele tem que ir. Quem crê nessa palavra pode glorificar.
E bem dizer o nome de Jesus. Então, meu irmão, não pula do barco não. Não pega colete salva-vida. Não pega o bote não. Não cai fora não. Fica lá. Tu está na obediência. Tu está na presença de Deus. Então, meu irmão, Jesus vai se encarregar de cuidar de você. Então, obediência traz oportunidade para quê? Para exercer a nossa fé no Senhor. As adversidades, servo obediente, vê isso como oportunidade para exercer a fé, para confiar, para esperar. Ah, pastor, não é fácil. Jesus repreendeu os discípulos, homens de pequena fé. Chamou Pedro, homem de pequena fé. Ora, é melhor ter pequena fé do que não. Tem alguém que vai dizer, ah, era um homem de pequena fé. É melhor ter pequena fé, porque pequena fé cresce. Amém? A pequena fé cresce, a pequena fé, ela vai ser nutrida e vai aumentar, ela vai crescer, ela vai ficar forte, ela vai ficar grande. Então não tenha vergonha de ter uma pequena fé. Deus vai fortalecendo a sua fé, com as experiências, com as lutas, com as vitórias, com o conhecimento de Deus, a sua fé, ela vai crescendo, ela vai se fortalecendo. E vai chegar um tempo que você vai rir daquilo que te fez chorar. Vai chegar um tempo que você vai falar para alguém que vai estar passando pelo que você passou e vai dizer, fica calmo, já passei por isso. Olha, é difícil, não é fácil, o vento é forte, mas deixa eu te contar uma coisa. Tu está na obediência, tu está na presença de Deus, então aguarda aí, fica firme que Jesus vai dar um jeito de chegar aí e te dar o livramento. Bendito seja o nome do Senhor. A obediência nas adversidades é melhor do que a desobediência na bonança. Cuidado. Não confunda bonança e adversidade com aprovação ou desaprovação de Deus. Tem gente que ele às vezes está até na bonança, mas está debaixo da desobediência. Quem está debaixo da desobediência está debaixo de maldição. Às vezes está até prosperando materialmente. Às vezes a vida parece que está tudo caminhando, sem nenhum tipo de vento contrário, sem nenhuma dificuldade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, está em desobediência. É melhor estar no barquinho, enfrentando ventos contrários, mas debaixo da ordem de Jesus, obedecendo a Jesus, do que o vento está soprando, 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 e o barco está indo, e está indo é para um abismo, está indo é para a destruição, para a morte, para a perdição. Tem pessoas que às vezes vão falar para você, rapaz, está mil maravilha, está tudo dando certo, cuidado, o fim da história não chegou ainda. Eu olho para frente, eu olho para o final, eu não olho para o hoje, porque quem está na obediência a Deus, quem está como Jesus, que andava debaixo da vontade do Pai, o hoje pode até estar difícil, hoje pode ter até cruz, pode ter açoite, pode ter cusparada, pode ter abandono, traição, mas lá na frente tem ressurreição, tem presença de Deus, tem vitória sobre a morte. Ora mandarabachara bacarabarraia. Bendito seja o nome de Jesus. É melhor passar a adversidade em obediência do que bonança debaixo da desobediência. Deus não nos abandona em nossas fraquezas e fé pequena. Não. Os discípulos estavam ali com medo, deveriam ter uma grande fé porque viram um grande milagre, mas estavam com uma fé pequena. Deveriam agora, eram homens, irmãos, pelo que entendemos, 12 homens. Ora,
pescadores que, além da fé em Deus, além da chamada de Cristo, além de verem milagres, ainda eram homens experientes no mar. E mesmo assim estavam com a fé pequena. Mas Jesus foi até eles. Jesus não nos desampara, mesmo quando a gente está com medo, mesmo quando a nossa fé está pequena, mesmo quando a gente poderia, inclusive, dar testemunho, mas a gente não consegue. É assim. Às vezes a gente tem até vergonha de nós. Fala, meu Deus, como é que sair? Jesus, como é que eu achei que ia me acabar, que ia dar tudo errado, que ia perder tudo? Às vezes a gente não faz isso. Às vezes eu tenho vergonha. Quantas palavras já preguei? Conheço a tua palavra, já tive tantas experiências contigo, e agora tremi na base, agora fiquei com medo, agora fiquei preocupado, agora fiquei desesperado. Mas Jesus, ele não nos abandona, ele está lá, diz, filho, eu estou aqui. É verdade, a tua fé foi pequena, mas ela pode fortalecer, ela pode crescer, ela pode aumentar. Eu estou contigo, eu estou ao teu lado. Ora bachuri caramaia. Bendito seja o nome de Jesus, que não nos abandona. Um Deus que vai ao nosso encontro, mesmo quando a fé é pequena, mesmo quando a fraqueza sobrepuja a força, mesmo quando o medo vence a coragem. Jesus, ele aparece lá. Estamos concluindo. Após esse grande milagre, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, os impeliu, os mandou atravessar o outro lado, foi orar. Eles já tinham navegado de 25 a 30 estádios, entre 5 a 6 quilômetros de distância, e eles pararam num ponto em que eles não iam nem voltavam. O vento não os deixava chegar ao outro lado. Mas Jesus agora vai caminhando, e ele não dá a volta pela praia, ele vai por sobre. Poderia ter dado a volta à praia, mas ele vai por sobre o mar. Sobre o mar. Algo tão espantoso, algo tão único, tão extraordinário, que eles pensaram somente uma alma, um fantasma, alguém com corpo físico. Porque pisar na água afunda. Você pode até nadar, você pode até boiar, mas caminhar sobre as águas? Eles ficaram espantados, esqueceram até do vento, esqueceram até daquele problema. Agora eles começaram a gritar: é um fantasma. Mas aí aquela doce e ao mesmo tempo poderosa voz diz assim: não temam, sou eu. Ah, meus irmãos, a voz de Cristo, ela invade as nossas noites escuras, porque a Bíblia diz que estava escuro, tinha muito vento, mas a voz de Cristo, ela rompe a escuridão, ela sobrepuja a força do vento, e ela acalma o nosso coração. É bem verdade que alguns não acreditaram. Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, manda ir ter contigo. Mateus vai registrar isso, mas nós não vamos falar sobre isso. Mas a voz dele penetrou aquele lugar. Jesus andou sobre as águas e se aproximou do barco, e aqueles homens, ainda boquiabertos, atemorizados, amedrontados, esqueceram até da circunstância adversa, porque estavam assombrados com aquilo que estava acontecendo. Jesus disse: sou eu, não temam, não tenham medo, sou eu. É a voz que eles conseguiram identificar. Diz a Bíblia que sobe no barco, se faz bonança, e o barco chega ao seu destino.
irmãos, só sobre essa palavra aqui, barco cheio, estaríamos aqui. Mas não temos tempo para isso. Quero tranquilo. Eu quero concluir dizendo: podemos ter a convicção, qual convicção, pastor? De que Jesus vai ao nosso encontro nas nossas noites escuras. Ele vai, ele chega. Eu não sei se você está vivendo noite escura. Você vai passar, já passou. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração. O vento está soprando, você diz: Senhor, na tua presença. A voz de Cristo, ela vai ecoar por meio da sua palavra, como ele está falando hoje conosco. Ele vai ao nosso encontro nas nossas noites mais escuras, mais adversas, de maiores dificuldades, e ele vai usar métodos que a gente não imagina. Qual foi o método que Jesus usou? Andar sobre as águas. Ele pode usar coisa que você nem imagina, que você nem pensa. Como vai ser, como que vai acontecer, não interessa. O homem que caminha sobre as águas, ele vai ao teu encontro nas noites escuras, usando métodos inimagináveis, e ele nos surpreende com a sua presença, com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua bondade, com a sua doce voz: sou eu. Aleluia. As mesmas leis naturais que nos limitam estão debaixo literalmente, daquele que criou todas as coisas. Cientistas, céticos dizem que as leis naturais, elas são imutáveis para nós, de certa forma. Mas Jesus dava as leis quando ele entendia que o Pai ia ser glorificado. Sabe por quê? E tudo, se a lei pode ser mudada, significa que ela teve um princípio. E só aquele que é antes de todas as coisas e que criou todas as coisas pode mudar aquilo que aos nossos olhos é imutável. Se as leis foram estabelecidas antes de nós, e quando o homem foi criado, elas já haviam sido estabelecidas, aquele que é antes de todas as coisas. E João diz: ele estava no princípio, ele criou todas as coisas, por meio dele tudo foi feito. Ele é o sustentador e mantenedor de todas as coisas. Está debaixo, está sobre alguma coisa, significa ter domínio. Caminhar sobre alguma coisa significa ter poder e autoridade. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que as nuvens estão debaixo dos seus pés. A terra é o estrado do trono de Deus. Aleluia! Consiga captar essa coisa gloriosa que Deus está falando conosco aqui. A terra é o estrado dos pés de Deus. E Jesus disse: a terra, o mar e todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. Para concluirmos, os atos de Jesus, mais uma vez, confirmam a sua identidade. Mais uma vez mostram que ele é o Filho de Deus. O caráter dos discípulos, mais uma vez, é tocado e moldado, porque eles estavam em treinamento, estavam em aprendizado. Eles mais uma vez vão ver quem estava ali. Era um simples carpinteiro. Era o Filho de Deus, Senhor no céu e na terra, Salvador do mundo, o Filho de Davi, aquele que não tem começo nem fim, aquele que é o Alfa e é o Ômega. Louvar ao Senhor. Você pode se colocar de pé um pouquinho, para esticar aí. Já estamos terminando. Peço mais 5 minutinhos para a gente louvar a Deus e orar.
Se coloca diante do Senhor, faz desse lugar agora um monte. E ouça a voz de Cristo vindo ao teu encontro, falando ao teu coração. Você que está em casa, ouça a voz do Senhor, falando ao teu coração. E seja renovado e fortalecido pelo poderoso nome de Jesus. Adoremos a Ele.